Afinal, o que é pós-modernidade? O que significa chamar alguém de pós-moderno? Enfim, sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem uma coisa que virou quase um xingamento dentro dos meios filosóficos, das rodas de conversa filosófica, é chamar alguém de pós-moderno. Ah, seu pós-moderno, você está sendo muito pós-moderno. Bom, enfim, por que isso soa como uma crítica? O que realmente significa pós-modernidade? O que significa ser pós-moderno? E por que isso é tomado como algo ruim, por exemplo, para muitas pessoas? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente, sobretudo nos últimos anos, tem vindo me perguntar o que é pós-modernidade, o que significa ser pós-moderno. E é esse o tema do vídeo de hoje. Entender o que significa ser pós-moderno, o que para a filosofia é a pós-modernidade. Mas antes de falar o que é a pós-modernidade para a filosofia, eu já te faço um convite. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, de tema para um vídeo, você pode deixar aqui nos comentários. Ou, se essa dúvida for muito urgente, você pode ir lá conversar comigo no Instagram. A gente pode ter um papo mais rápido, mais descontraído, ok? Enfim, chega de enrolação, bora então responder aqui o que é a pós-modernidade, por que isso ficou tão pesado nos últimos anos. Bom, para entender o que é pós-modernidade, a gente tem que entender, obviamente, o que é modernidade, o que a gente está chamando aqui de modernidade, para a gente entender esse pós, isso que vem depois de modernidade, ok? E normalmente, quando a gente fala de pós-modernidade, a gente tem aqui circunscrito na filosofia com uma coisa bem concreta, que é o seguinte: a gente chama de modernidade aqui, sobretudo, os avanços que a gente teve, obviamente, na filosofia moderna, mas principalmente aquilo que se deu com o iluminismo. Aqui um asterisco. O iluminismo ele pode ser entendido tanto como um movimento histórico, né, mas também como um projeto filosófico. Ora chamado de iluminismo, ora também chamado de esclarecimento. Os dois termos são aqui sinônimos, vem do, por exemplo, do alemão Aufklärung, por exemplo. O próprio Immanuel Kant tem um texto bem bacana chamado O que é o esclarecimento, né, o que é iluminismo, que discursa um pouco sobre esse projeto filosófico, né? Tá, então vamos aqui entender o que é iluminismo, para entender o que é modernidade aqui, para depois a gente chamar a pós-modernidade. Para o iluminismo, para a corrente iluminista, para o projeto filosófico do esclarecimento, a razão ela seria o guia do homem, o guia do ser humano. E aí então todas as teorias políticas, éticas, até mesmo sobre o que é conhecimento, sobre a ciência, elas iriam ter como base essa racionalidade. Indo aqui de forma mais resumida, seria a razão, a racionalidade, que levaria o homem a uma autonomia, a um lugar melhor no mundo. Traduz, Felício, que eu não estou entendendo. Simples. Para o projeto iluminista, é a educação, por exemplo, uma educação que seria desenvolvida e levaria o homem a uma comunidade melhor, a uma sociedade melhor, que libertaria o homem de suas amarras. Por exemplo, não seria mais a religião que guiaria o homem, né? Porque aqui a gente tem dois conceitos importantes, bem kantianos, na verdade, que é o conceito de heteronomia. Heteronomia vem de hétero, uma coisa diferente, nomos, né, de norma, ou seja, uma coisa que é fora de você. Uma heteronomia seria uma norma que vem de fora de você. Por exemplo, quando a gente tem a igreja dando essa norma, não sou eu que estou me dando uma norma, algo para eu seguir, é a igreja. Ou é o Estado, por exemplo, o Estado decidindo o que eu vou seguir, também é uma heteronomia, uma lei que vem de fora. Ou poderia ser a cultura também é algo que não sou eu, é algo que vem de fora de mim. Então também seria algo de fora. Resumindo, tanto a cultura, quanto a religião, quanto o Estado seriam formas heterônomas, ou seja, que norteariam minha vida, mas colocariam leis, mas que não fui eu mesmo que coloquei. Para o projeto iluminista, nós deveríamos ser autônomos. Todo ser humano deveria ser autônomo, ou seja, dar a si mesmo a ordem de guiar sua vida. E como ele daria essa ordem? Tendo, obviamente, a razão como base. Traduzindo e resumindo, para o projeto iluminista, então, seria a razão, essa capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar, ok? Longe do misticismo, longe de obedecer cegamente a qualquer coisa, usar a razão para guiar a sua vida. E é isso tudo que norteia o projeto moderno. Norteia esse projeto moderno de que acha que a razão vai
vai guiar a humanidade. E como isso entra em crítica, como isso começa a se chacoalhar? Obviamente na filosofia contemporânea, quando a gente nota, por exemplo, que essa razão, que tanto Kant fala, nos levou, por exemplo, a 2 guerras mundiais. Ora, se a razão é o que nos guia, como é que a gente pode desembocar na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha? Ou vocês acham que todo alemão nazista era ignorante, não tinha conhecimento? Como é que pode isso? Um outro questionamento que é bem pertinente sobre esse projeto moderno iluminista é o seguinte: será que existe só essa razão mesmo? Ou essa razão não é algo eurocêntrico demais? Quem define aqui o que é racional e o que não é racional? Será que aquilo que vem, por exemplo, de matriz africana também é considerado racional? Como é que a gente decide isso? Enfim, essa tendência a criticar a racionalidade vai ser uma tendência muito presente na filosofia contemporânea, e aí que vem essa corrente pós-moderna. O que seria essa corrente pós-moderna? Que vai achar que a razão não tem mais força para guiar nada. Na verdade, vai achar que essa razão, na verdade, nada mais é do que uma criação metafísica, uma ilusão filosófica, que ela nunca existiu e muito menos tem força para guiar a humanidade. Mais do que isso, vão ter filósofos pós-modernos que vão achar que tudo não passa de um mero discurso sobre realidade. Que a realidade mesmo, ela não é nada mais que além do que uma narrativa. Por exemplo, existe a narrativa europeia ou eurocêntrica do mundo, e existe a narrativa africana do mundo, e o que nós temos são conflitos de narrativa. O que isso tem? Que pós-modernidade, então, vai ser a condição do ser humano na contemporaneidade, onde nada mais é concreto. Traduz, Felício, que eu não estou entendendo. Para a corrente pós-moderna, tudo vai ser uma disputa de narrativa e a gente não vai mais poder falar em uma realidade objetiva. Vai ser como se tudo fosse subjetivo ou pertencente a uma cultura e ninguém vai ser mais detentor do que é verdadeiro. Não existe mais uma realidade objetiva, tudo vai ser uma disputa de discurso. E isso é muito complicado, como vocês podem ver. É claro que é atraente você falar que não existe uma verdade absoluta, que toda verdade é relativa, que a realidade é relativa, por exemplo, aquilo que eu vejo é diferente do que uma tribo indígena vê. O problema, e aqui você vai entender o que é, bom, o que é pós-modernidade, eu espero que você já tenha minimamente entendido. Modernidade, iluminismo, um projeto racional, que existe uma realidade, afirma que existe a realidade e a gente racionalmente acessa essa realidade. Nós temos o projeto pós-moderno, que afirma que não existe ali, alguns filósofos afirmam isso, que não existe uma realidade, tudo é narrativa, tudo é um discurso sobre a realidade, então essas narrativas muitas vezes são conflitantes e não tem nenhuma verdadeira ou falsa. E agora você tem a crítica a isso. Por que muita gente fala mal da pós-modernidade? Porque se tudo é uma disputa de narrativa, a gente fica com pouca ferramenta para dizer, por exemplo, o que é uma fake news. Se alguém afirma, por exemplo, que a Terra é plana, e eu falo que tudo é uma disputa de narrativa, eu não consigo afirmar, eu não tenho base para afirmar que a Terra é redonda. E aí vira tudo uma grande discussão de narrativa e o conceito de realidade ele se esfarela. Isso é muito complicado. E isso vai desembocar na ideia de pós-verdade, por exemplo. Tão falada pós-verdade. Se tudo é uma disputa de narrativa, eu não posso aqui falar de uma verdade concreta e algo que é verdadeiro. Tem que falar que tudo é relativo e tudo é uma disputa de forças e de linguagens. Isso que está sendo muito criticado. Porque teóricos, por exemplo, da corrente marxista não vão aceitar isso nunca. Vão falar que a realidade por meio do materialismo histórico, por exemplo, a realidade é concreta, a fome é concreta e que a revolução de classes é algo necessário, não é uma coisa relativa. Os filósofos da ciência, da corrente analítica, por exemplo, ainda que muitos falam bobagem, falam que filósofos analíticos ali como Wittgenstein seriam pós-modernos, isso é completamente errado. Para os filósofos da corrente analítica e da ciência, como Ludwig Wittgenstein, a realidade existe. É claro que existem conceitos de jogos de linguagem, mas esses jogos de linguagem são abalizados por uma realidade que existe. É óbvio que existe. Então, é isso. Essa é a crítica, porque se você fala que a realidade não existe, tudo passa a ser possível, tudo passa a ser válido. E aí a gente entra em perigos muito grandes. A gente perde o solo firme da realidade. Aqui há uma interessante visão, por exemplo, de um filósofo chamado Habermas, que vai, vindo ali da escola de Frankfurt, questionar o seguinte: será que o projeto moderno ele realmente acabou? Será que não seria interessante revisar o projeto moderno? É claro que esse projeto moderno da razão, ele desembocou em coisas muito ruins, como
como o totalitarismo, como o próprio nazismo. Mas será que não foi um erro de percurso? Será que não seria mais viável a gente voltar a esse projeto, ver onde errou e retomar esse projeto racional? É isso que Habermas acha, por exemplo. Habermas acha que existem dois tipos de razão. A razão instrumental, que é essa que a gente usa no dia a dia para resolver problemas, para instalar uma lâmpada, por exemplo. A razão da ciência, muitas vezes. E a razão comunicativa, que é essa que a gente usa com as pessoas, que não é a mesma. Para Habermas, por exemplo, o projeto moderno ele deu errado a princípio, porque essa razão científica ela tomou toda a esfera humana. A gente usa a linguagem científica para falar de tudo, inclusive de relacionamentos amorosos, né? E aí que dá errado. Mas Habermas não acha que a gente tem que jogar esse projeto fora. Ele acha, por exemplo, que a gente tem que voltar, ver o que deu certo, o que deu errado e continuar nesse projeto, porque é só a razão que nos garantiria um futuro mais otimista, né? Como é que a gente vai, por exemplo, enfrentar o aquecimento global se a gente achar que tudo é possível? Não, é preciso ter razão aqui. É preciso saber que existem vidas correndo perigo, gerações correndo perigo. Então, é isso que Habermas, por exemplo, coloca, quando ele traz os seus conceitos de razão instrumental e razão comunicativa ou dialógica. Só para vocês verem. Então, essa é a grande treta, né, da pós-modernidade. Será que a gente é pós-moderno? Será que nada é mais sólido? Ou como dizem vários filósofos, por exemplo, de corrente francesa, que afirmam que tudo é um fruto de um discurso e é um discurso contra o outro, mas não existe nada objetivo? Ou será que não? Que realmente existe uma realidade objetiva e a razão nos permite acessá-la? E aí o projeto só deu errado em algumas partes, a gente tem que revisar. Enfim, isso eu deixo para você resolver. O meu papel aqui era só explicar um pouco aqui da querela em torno de modernidade, pós-modernidade, do projeto iluminista e dessa ideia de que tudo é um discurso. Eu deixo para você escolher e se você quiser saber mais capítulos dessa novela toda, mais discussões filosóficas e gostou desse vídeo, eu te peço para curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui 2 vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.